Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos, então, este ano é um ano de graças muito especiais para todos nós. Há várias celebrações que a Igreja tem feito este ano, 2012, 50 anos do Concílio, 20 anos da publicação do Catecismo, e celebramos, neste ano de 2012, 300 anos da composição do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São 300 anos. Este livro seria mais um livro dentro da riquíssima literatura espiritual que nós temos na Igreja. Seria mais um livro dentre tantos, muitos bons livros que nós temos sobre a vida espiritual, sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, sobre as virtudes, etc. Mas, de fato, este pequeno livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Guignon de Montfort, há 300 anos atrás, ele reveste-se de uma importância muito grande, não só pelo conteúdo que ele tem, mas também pela história deste livro. Este livro foi escrito em 1712, por São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís, ele viveu num tempo em que havia coisas que hoje também verificamos, embora não de maneira tão acentuada. Havia também naquele tempo esfriamento espiritual, corrupção, apostasia, entende? Havia também heresias e seitas que se esparramavam, não no grau como agora. A nossa geração é campeã em quase tudo que não presta. Portanto, supera imensamente as dificuldades do tempo de São Luís Guignon de Montfort. E ele escreve o tratado. Escreve o tratado em 1712. Por quê? Interessante que 4 anos depois ele morreu. 1716, São Luís morre. E ele escreve o tratado depois de vários anos de missão e de apostolado, experimentando, como ele mesmo fala aqui no tratado, experimentando a eficácia, verificando na sua atuação pastoral, nas suas missões, a excelência desta devoção, deste caminho espiritual, certo? E ele escreve em 1712, depois que ele passa por uma dificuldade muito grande em 1711. Em 1711, São Luís Guignon de Montfort, ele é envenenado pelos jansenistas, que eram protestantes, portanto contrários à Igreja, e que estavam tentando minar a ação do grande missionário, porque ele obtinha muito êxito nas suas pregações, nas missões que realizava. O Papa Clemente XI, no ano de 1706, quando São Luís Guignon de Montfort foi peregrinando a pé, desde o norte da França até Roma, ele enviou São Luís com um título de missionário apostólico para combater o jansenismo na França. O jansenismo foi uma heresia daquele tempo, foi uma grande desgraça. O jansenismo foi um problema muito grande para a Igreja. Sabe por quê? Porque os jansenistas, eles eram muito virtuosos. Olha que interessante. Eram pessoas que tinham a virtude da pureza, por exemplo, muito grande. Só que eram proporcional à virtude da pureza deles era a arrogância e o orgulho deles. Sabe? Eles não aceitavam a autoridade da Igreja, do Santo Padre. E eles eram como que herdeiros, embora um pouco mais mitigados, não na mesma intensidade teológica, eram herdeiros dos antigos cátaros, ou albigenses, os valdenses também chamados assim, que
no tempo de São Domingo de Gusmão, também fez um estrago muito grande. Foi a heresia que ocasionou o surgimento da Santa Inquisição, os cátaros, que era um problema não só espiritual, que negava a fé e que acreditava numa ideologia dualista, entendeu? Que fazia pregava que a fé em um duplo princípio. Os cátaros ou albigenses, que diziam que o bem, a matéria é mal, e que o bem é espiritual, que tudo que é material é algo mal, e que por isso a matéria tinha que ser destruída, e por isso eles faziam saques, assaltos, queimavam, matavam. Mulheres grávidas eram assassinadas, entendeu? Porque colocaram uma pessoa no mundo é multiplicar a matéria, entende? Então esses heréticos do tempo de São Luís Grimond de Montfort, os jansenistas, eles são como que herdeiros disso também. Eles acreditavam na Eucaristia, acreditavam tanto na Eucaristia, que eles diziam: a Eucaristia é o sacramento, é o próprio Jesus Cristo. A Eucaristia é tão sublime que ninguém pode comungar. Não pode comungar, porque é sublime demais, entendeu? É Deus, etc. Então, acreditavam, mas tinha uma interpretação errada. Jesus é quem exigiu a comunhão, né? Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. É uma exigência, é uma condição para se salvar. Condição para se salvar. A Eucaristia, comungar a carne e o sangue de Cristo. Portanto, esses hereges jansenistas, eles começaram quando São Luís retorna da missão ali, daquela peregrinação a Roma. Ele vem com todo o gás, com todo o empenho, realizando várias missões em tantos lugares. E tal era o êxito dele, que suscitou o ódio dos jansenistas, que procuraram então eliminá-lo. E de fato, no ano de 1711, eles colocaram veneno na sua bebida. E ele tomou, depois quando percebeu que tinha sido envenenado, tomou um contraveneno. Mas realmente a partir daí a saúde dele ficou minada, ficou comprometida, tanto que ele viria a morrer 5 anos depois. Então, sabendo que ele poderia ser eliminado a qualquer momento, a decisão que ele toma: vou escrever esta via espiritual. E ele vai e escreve este livro, entendeu? Em 1712, um ano depois, alguns meses depois, na verdade, em envenenamento, ele então escreve o Tratado da Verdadeira Devoção, para deixar por escrito aquele método que com eficiência, com muitos frutos, ele havia experimentado nas missões, ele havia realizado. São Luís era assim. São Luís, ele era, para que vocês entendam o tratado e aquilo que ele está, São Luís, ele não era um doutor, ele não era um intelectual, não era um homem dos livros. São Luís, ele era, acima de tudo, um missionário, ele era um pastor de almas, era alguém preocupado com a salvação das pessoas, entendeu? Ele não era um homem dedicado aos livros, não era assim. Embora ele era muito inteligente e leu muito, sobretudo no tempo do seminário. Ele foi bibliotecário e ele mesmo diz que ele leu tudo o que havia sobre Nossa Senhora no tempo dele. E olha que a biblioteca de Paris, onde ele estudou, era grande, havia muita coisa. Mas como ele estava naquela função, então ele aproveitou a providência de Deus, colocou ali e ele se instruiu. Realmente era um homem muito instruído, muito sábio, mas não era alguém que amava de paixão os livros de tal forma que dedicava tanto tempo ao estudo. Não fazia assim. Ele era um missionário. Ele dividiu o seu tempo entre o cuidado dos pobres, dos mendigos, dos doentes abandonados e a missão. Entende? E o que ele fazia na missão? O que ele pregava? São Luís Grimond de Montfort, na missão, ele pregava o Evangelho. Simplesmente isso. A palavra de Deus, do jeito que ela é. Entendeu? Quer dizer, apresentava a doutrina de Jesus Cristo, chamava as pessoas à conversão, a abandonarem o pecado, a via fácil que conduz ao inferno, e realmente a se converterem à pessoa e à doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, ele iria apresentando as consequências do pecado. E depois falava-se dos novíssimos. O que são os novíssimos? São as últimas realidades que nós iremos enfrentar. Falava da morte, do juízo, do inferno, do céu, convidando-nos, a aplicar todas as nossas forças a evitar aquilo que conduz ao inferno e a buscar com todo o nosso empenho aquilo que nos conduz ao céu, a felicidade eterna. E apresentava depois os meios de santificação. Claro, aquilo que é ordinário que todos devem fazer: vida sacramental, confessar-se, comungar, evitar os pecados, buscar a virtude em todos os sentidos,
a humildade, a caridade, a pureza, a obediência, o serviço e assim por diante. E depois, por fim, ele finalizava as missões que naquele tempo duravam semanas, às vezes meses, 2 meses, 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Então ele finalizava as missões, levando todo o povo a se consagrar, a fazer a consagração. Por que ele entregava, ele fazia a finalização das suas missões dessa forma? São Luís, ele teve a maravilhosa intuição, maravilhosa intuição de simplesmente seguir o método de Jesus Cristo, sabe? Só isso. Ele seguiu o método deixado por nosso Senhor: pregar a verdade, chamar a conversão e depois entregar a Maria, entregar todos a Nossa Senhora, como Jesus fez na cruz. Entregou-nos aos cuidados da Santíssima Virgem. Tem muito barulho aí, né? Tem que continuar esse negócio. Tem jeito de melhorar isso? Essa criançada gritando aí. Alguém podia ver isso. Se não tiver jeito, paciência. Se tiver, seria melhor. Então, ele seguia simplesmente o método de nosso Senhor. Simplesmente o método. E ele finalizava as missões, levando todo mundo a se consagrar, depois que já tinha feito, evidentemente, a devida conscientização e a devida preparação. Eu tive a oportunidade de ver na terra natal de São Luís, em Montfort-sur-Meu, a terra onde ele nasceu, e também onde ele está enterrado, em Saint-Laurent, na França. Pelo menos 2 dessas folhas, que naquele tempo já havia a tipografia, já havia a imprensa, então ele imprimia, né, aquilo lá, e as pessoas então recitavam, depois assinavam. Muita gente, a maior parte era analfabeto, fazia um xizinho, e ele assinava embaixo: São Luís de Montfort. Tinha lá, vi algumas dessas fórmulas de consagração que as pessoas todas recitavam. E com que finalidade? Qual que era o objetivo dele? Por quê? Era a perseverança na graça, entendeu? Era a perseverança na graça. A gente ensina o caminho do Evangelho, o amor a Jesus Cristo que se deve ter, e depois entrega-os a Maria, para que eles possam, com Nossa Senhora, a partir do auxílio que ela nos proporciona, nos ajudar de fato a perseverar na obediência a Deus, porque é isto que nos salvará. O que nos salvará é o amor verdadeiro a Deus. E amor verdadeiro a Deus, irmãos, não é um sentimentalismo, não é uma poesia, uma teoria, uma filosofia, qualquer teoria que seja. Amor a Deus é uma coisa só. Amor a Deus significa obediência a Deus, entende? O amor a Deus se expressa pela adesão, pelo acolhimento, pela obediência aos seus mandamentos. Isto é amar a Deus. E o próprio Jesus é quem dá essa definição. Jesus é quem dá o conceito, a definição do que é amar a Deus. Ele diz, lá em São João, no capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: olha, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E aos seus apóstolos, Jesus, ele disse, como condição para poder manter-se na amizade, na comunhão com ele, Jesus disse: sereis meus amigos, falou aos seus discípulos, sereis meus amigos se, olha o se aí, tem um S bem grande, é o se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, esta realização da vontade de Deus em nossas vidas é o que nos mantém unidos a Ele e perseverantes na sua graça. São Luís, portanto, ele não é o inventor da consagração. A consagração tem os seus fundamentos na Sagrada Escritura. São Luís, ele teve o mérito, sim, de apresentar a consagração em termos muito compreensíveis para o povo, e também de divulgá-la, de popularizá-la, de torná-la conhecida de muitos, entendeu? Especialmente por meio dos seus escritos. Os fundamentos da consagração estão na Sagrada Escritura. Quando alguém pergunta para vocês, né, por que consagrar a Maria? Ou então esses questionamentos de protestantes ou de católicos protestantizados, que hoje a igreja está cheia disso, infelizmente. Então, que vem questionar por que uma consagração a Nossa Senhora, há muito de exagero nisso, para que isso, etc. Quando alguém vê com esse tipo de questionamento, se for realmente uma pessoa que não entende, você pode responder com muita simplicidade, só dizer: olha, por quê? Porque Jesus assim quis, entende? Se for essa gente debochada, você pode dizer para ele assim: olha, ô ignorante, o negócio é o seguinte: se você acredita na Sagrada Escritura, se você acredita naquilo que Jesus ensinou, simplesmente você deveria obedecer. Então, eu consagro minha Maria porque Jesus assim quis e assim o determinou. Simplesmente isso, entendeu? Porque esta é a verdade.
Jesus, no alto da cruz, lá em São João, capítulo 19, versículo 26 seguintes, ele vai nos deixar esta instrução. Ele vai dirigir-se ao apóstolo amado, né? E vai dizer: filho, eis aí a tua mãe. Ele vai instruir o apóstolo a receber a Santíssima Virgem, a deixar-se educar por ela. E por fim, ele dirige-se a Nossa Senhora e diz: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. A igreja, não eu, mas a igreja diz que São João ali representava a ela, representava a igreja. Portanto, Cristo, ele entrega não é apenas o apóstolo, ele entrega cada um de nós na pessoa do apóstolo. A igreja inteira é colocada pelo próprio Cristo. Aqui está o ponto de discernimento. A igreja é entregue pelo próprio Cristo aos cuidados de Maria Santíssima. Ele entrega a igreja e diz: eis aqui os teus filhos. Mulher. E é interessante a expressão. Por que mulher? Por que mulher? A palavra mulher aqui, ela é de uma precisão, ela é de uma significação profunda e de uma precisão técnica mesmo, sabe? Porque quando ele diz mulher, ele remonta à profecia, aquela do Apocalipse, aquela, melhor falando, de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Daqui a pouco falaremos sobre ela. Mas aqui está o fundamento bíblico da consagração. E São Luís Climão de Montfort, portanto, torna-se um difusor, um propagador deste método que o próprio Cristo estabeleceu. E Jesus nos entrega a Maria com um propósito, um único propósito: a nossa salvação. Ele quer nos salvar, ele veio ao mundo para isso, ele morreu na cruz para nos salvar. Pode vir aquele questionamento assim, né, da cabeça protestantizada ou do protestante: mas quem nos salva não é Jesus? Sim, é Jesus, e é só Jesus que salva. Mas para que Jesus nos salve, nós precisamos fazer a nossa parte. Ele morreu na cruz para nos salvar, mas isso não significa que todos automaticamente vão para o céu. Ou é assim? Jesus morreu na cruz para nos salvar, então significa que todo mundo vai para o céu? Todo mundo já está salvo? É assim que devemos interpretar? Não. O que nós precisamos fazer? Jesus morreu para nos salvar, proporcionou a todos nós as condições para a nossa salvação, porque para nós isto era impossível, porque a salvação, ela não é fruto do nosso merecimento. Não existe nenhum ser humano, por bom que seja, por santo que seja, nem Nossa Senhora, que mereceria, entendeu, a salvação por si mesmo. Nenhum ser humano, por bonzinho, por justo, por puro, por caridoso. A salvação é graça de Deus, entendeu? É graça, é dom do alto, é dádiva do céu. Dádiva do céu. E Jesus então proporciona a todos nós a salvação, mas há algo que Ele fez depender de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, entendeu? Ele proporcionou a todos Ele conseguiu o ingresso para entrar no céu. Agora há algo que nós precisamos fazer, entendeu? Há a parte que nós precisamos fazer, e essa parte chama-se amar a Deus. Em outras palavras, obedecer. Quem me ama obedece os meus mandamentos. E aqui é que entra a nossa dificuldade. Aqui é que entra a nossa dificuldade. Nós temos dificuldade de obedecer. Nós temos uma tendência, uma propensão à rebeldia, uma propensão ao orgulho, à vaidade, à preguiça, à sensualidade. Enfim, nós temos uma propensão a fazer o que a gente quer, independentemente do que Deus manda, entendeu? Nós temos essa inclinação, porque o pecado original que foi apagado pelo batismo, o pecado original, ele deixou em nós consequências, marcas, esse desarranjo interior. O batismo, ele apaga a mancha do pecado original e nos consagra a Deus, mas o batismo não apaga as consequências do pecado original, também chamada concupiscência. Concupiscência é essa inclinação ao pecado. Então, São Luís Climão de Montfort escreve sobre esta passagem bíblica, na verdade. O tratado todo vai tratar do quê? Ele vai explicar o que é a consagração. Na verdade, ele vai explicar o que é este gesto de Cristo na cruz. O que significa esta palavra? Mulher, eis aí o teu filho. E o que significa? Filho, eis aí a tua mãe. O tratado todo vai tratar desse assunto, entendeu? O curioso, dizia a história do livro, né?
curioso é que o demônio, o inferno, se incomodou sobremaneira com aquilo que São Luís Grignon de Montfort escrevia. Um livro tão pequeno, né? Aparentemente tão singelo, com coisas bonitas, mas parece que não é tão assim, enfim, bombástico assim. Parece que não é, mas é. De fato, esse ano eu estive no Congresso Mariano, lá na Canção Nova. Estava eu e o Padre Paulo Ricardo, fomos também no Felipe Aquino, falar a respeito dos 300 anos, etc. E é interessante que na palestra que o Padre Paulo Ricardo fez, ele usou uma expressão muito própria para designar o que era o tratado da verdadeira devoção. Ele disse: olha, isso aqui trata-se de um material explosivo, né? Material explosivo, falando do tratado, do conteúdo da consagração aqui apresentado. Depois eu completei o raciocínio dele. Quer dizer, explosivo por quê? Porque de fato ele arrebenta com os fundamentos do inferno, ele abala a estrutura do inferno, sabe? De tal modo inquietou Satanás, de tal modo causou um rebuliço no inferno, que o demônio quis destruí-lo. E Deus mostrou a São Luís Grignon de Montfort, em visão, a ação do diabo, o desejo do demônio, ali com os seus dentes e garras direcionados ao manuscrito e a ele também, desejando destruir. Deus mostrou esta ação do demônio que buscava destruir o tratado, ou, como ele vai dizendo aqui no tratado mesmo, ou ao menos escondê-lo no silêncio de uma arca, um baú, onde não pudesse ser encontrado, a fim de que não apareça. Qual que era o objetivo do demônio? Esconder. Primeiro destruir, Deus não permitiu, mas pelo menos esconder, a fim de que não apareça. Por quê? Por que o demônio teve tanto ódio deste pequeno manuscrito? Por que ele teve tanto medo, tanto pavor? Por que causou tanta tremor no inferno este pequeno manuscrito? Por quê? Sabe por quê? Por causa da profecia. Há uma profecia, e essa profecia que foi feita no início do gênero humano, quando o homem pecou e recebeu de Deus o castigo pelo seu desvaio, pela sua atitude, então Deus fez uma profecia. Deus castigou o homem, a mulher e a serpente. E quando Deus dirigia a sua palavra ao demônio, a serpente, e dava a ela o castigo, ele fazia também uma profecia. Ele disse: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, a mulher, com a sua descendência, te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Portanto, o demônio sabe da profecia, muito mais do que qualquer um de nós. Ele sabe, e ele sabe também, ele tem a plena convicção, a plena ciência, que Deus iria cumprir a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela se cumpre sempre. O demônio sabe, portanto, que a profecia iria se realizar. Não sabia quando e de que forma, mas iria se realizar. Entendeu? A profecia é esta, que ele teria sua cabeça esmagada pela mulher e a sua descendência. Portanto, o pavor de Satanás vem daí. São Luís Grignon de Montfort, quando escreve, portanto, se vocês pegarem o tratado depois, vocês vão ver isso, ele fala sobre os falsos devotos. Depois fala sobre as notas características da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é interior, eterna, é santa, é constante, é desinteressada, etc. Então, ele vai falando sobre as características da verdadeira devoção. Depois que ele termina de falar sobre as características da verdadeira devoção, ele vai falar sobre o papel de Nossa Senhora nos últimos tempos. E vai dizer assim da aspiração que ele tem no coração, de que mais cedo ou mais tarde Deus ouvirá suas preces, e que lhe dará à Santíssima Virgem muitos servos, filhos e escravos, como nunca houve, para estabelecer no mundo o reinado de seu Filho Jesus. Quando ele diz isto, Deus mostra para ele a visão dos demônios tentando destruir o tratado e ele mesmo. Entendeu? Naquele momento, podem pegar número 114 do tratado, está lá. E de fato, esse tratado que a gente publica tem lá um desenho que ilustra isso também. Está lá no número 114. É um pequeno desenho, está lá, mostrando o São Luís cercado por feras, com as suas garras e seus dentes estendidos contra o tratado. É curioso que, mesmo
aqui no nosso devocionário, tem essa imagem aqui, ó, a imagem de São Luís Montfort. Essa imagem de São Luís com a mão estendida, mão direita estendida, né? À esquerda tem um crucifixo, né? Ele está pisando no Satanás. E Satanás tem um livro na mão. Um livro na mão. Este livro está escrito Tratado da Verdadeira Devoção. Esta imagem de São Luís de Montfort está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Quando vocês forem lá, no corredor central, segunda coluna, na parte de cima, porque as colunas têm embaixo e em cima imagens dos santos fundadores, entre eles São Luís de Montfort. Essa imagem está lá. É como uma ilustração da visão que ele tinha, o demônio tentando rasgar o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Meus amados irmãos, a profecia, portanto, ela foi feita em Gênesis, e o ódio de Satanás, ele se justifica. O ódio e o medo, o pavor dele se justifica naquilo que São Luís escreve. Porque depois que ele escreve, interessante, então o demônio manifesta todo este medo, porque ele reconhece. Por que o demônio se rebelou? Por que ele se manifestou de maneira tão intensa? Porque ele reconheceu na consagração que São Luís apresentava no tratado, ele reconheceu ali o cumprimento da profecia. O pensamento dele foi muito lógico. Qual foi o pensamento de Satanás? Se o mundo conhecer isto aqui, o meu reino está destruído, a minha cabeça está esmagada, então deixa eu destruir isto, ou pelo menos esconder, a fim de que as pessoas não conheçam, a fim de que não apareçam. E foi esse o empenho. É interessante, curiosamente, Deus não deixou destruir, mas curiosamente Deus deixou o demônio esconder, né? A gente, no nosso humano raciocínio, poderia perguntar: mas se era um livro tão importante, tão bom para nos ajudar a compreender a missão de Nossa Senhora, a consagração que a gente deve fazer a ela, por que Deus deixou o diabo esconder esse livro tanto tempo? Deus deixou o demônio esconder por uma razão muito simples. Deus deixou que o demônio manifestasse livremente a sua preocupação, o ódio, o medo que ele tinha desta consagração, e deixou que ele escondesse, porque desta forma ele nos mostrava, por meio da sua atitude, todo o pavor, todo o medo que ele tinha dessa devoção, e assim nos fornecia a arma com a qual nós deveríamos derrotá-lo. Se o demônio tem tanto medo, tanto pavor, e empregou tanta força, tanto empenho para esconder o livro, é porque se trata de algo realmente que arrebenta com o inferno. É algo que de fato vem ser na vida do diabo, vamos dizer assim, uma causa de destruição. Na causa de Satanás, isto seria, portanto, um grande prejuízo. O conhecimento e a difusão da verdadeira devoção. Deus deixou o demônio agir, e dessa forma ele acabou por manifestar, então, toda a fragilidade dele relativamente à consagração. Irmãos, se o demônio escondeu, se o demônio teve tanto medo e tanto ódio, é sinal de que esta é a arma que nós devemos realmente usar. Entende? Quando você pega Fátima, 200 anos depois que São Luís morreu, São Luís morre em 1716, Fátima é em 1917, 201 anos depois. Quando você pega Fátima, Nossa Senhora vem falar as mesmas coisas. Aquela intuição que São Luís teve, e foi bem expressa no Tratado da Verdadeira Devoção, ela é apresentada por Nossa Senhora de uma maneira muito forte em Fátima, quando ela diz: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Agora, não é só esta frase. Vocês vão pegar toda a frase e o contexto no qual ela foi dita. Sabe que Nossa Senhora disse essa frase quando ela mostrava o inferno para os pastorinhos. Vocês sabem que Nossa Senhora mostrou o inferno para os pastorinhos? Sabe? Pois é, uma criança de 7, uma de 8 e uma de 10 anos. Quero abrir aqui um parênteses. É interessante a pedagogia de Nossa Senhora, né? Hoje em dia, nas paróquias, é proibido falar do inferno. A maior parte delas não pode falar. Muitos até negam que exista o inferno, não é? Negam que exista. Ou outros dizem: não pode falar não, porque senão assusta as pessoas. Veja só. E Nossa Senhora não só fala, ela mostra. Veja só. Nossa Senhora não seria aceita hoje na maioria das paróquias como catequista. Não seria aceita, né? Mostrar o inferno para criança de 7 anos, né? Que coisa desumana que é essa, né? Que coisa torturante que é esta. Parece um filme de terror? Não, de maneira alguma. Nossa Senhora sabe o que faz. Ela mostra o inferno para os pastorinhos, e os pastorinhos descrevem o inferno, como diz também Apocalipse, muitas almas.
A menina Jacinta chega a comentar depois isso fora, né? Que eram muitas almas, eram como gotas de água no dia de chuva. Calcule as gotas de água no dia de chuva, né? Então muitas almas caindo no inferno. E Nossa Senhora, com o semblante de uma mãe preocupada, triste, ela diz: olha, para salvar, veja só a finalidade, o escopo, a finalidade de se estabelecer no mundo a verdadeira devoção. Ela diz: para salvar as almas dos pobres pecadores, para salvá-los, meu filho quer, Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E por fim ela vai dizer: e por fim o meu imaculado coração triunfará. Então, para salvar os pecadores e levar ao triunfo do coração de Nossa Senhora, que significa o reinado de Jesus Cristo, que é aquilo que São Luís falava, que o reinado de Jesus Cristo será uma consequência necessária do reinado de Maria. Não são dois momentos, na verdade as duas coisas acontecem concomitantemente, quer dizer, leva a outra imediatamente, porque quando alguém entra no coração de Maria, imediatamente Nossa Senhora encaminha aquela alma a Jesus Cristo, estabelece o reinado de Jesus Cristo naquele coração. Veja, a chave de leitura do tratado está na primeira frase, é a chave de compreensão de todo o tratado. Primeira frase, não sei se se recorda, está escrito assim: foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por intermédio dela que Ele deve reinar no mundo. De novo, foi por intermédio da Santíssima Virgem, foi por meio de Nossa Senhora que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que Ele vai reinar no mundo, que Ele deve reinar no mundo. Fátima, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, e por fim meu imaculado coração triunfará. Conseguem perceber a sintonia perfeita? Entende? Então a intuição de São Luís estava exata. Aqui eu quero contar um fato, abrir um parênteses e contar um fato interessante. Vocês já ouviram falar de Marta Robin? Alguém já ouviu falar? Levante a mão se alguém já ouviu falar de Marta Robin. Já ouviram falar de Marta Robin? Vocês deveriam conhecer Marta Robin. Já morreu, mas deveriam conhecer a vida dela e realmente a espiritualidade que ela representou. Marta Robin foi uma das maiores místicas do século passado, das maiores, entendeu? Das maiores místicas de todos os tempos. Ela viveu 50 anos só da Eucaristia, nem comia nem bebia, só da Eucaristia. 50 anos ela vivenciava a paixão de Nosso Senhor inteira. Ela era francesa, ela morreu agora, em nossos tempos, 1981, se não me engano, 81. Marta Robin morreu. Grandes personagens foram visitados. Marta Robin foi um grande místico. Está em causa, em andamento o processo de canonização, de beatificação e canonização dela. Marta Robin, isso me contou o superior geral dos Montfortanos, quando eu estive na França. Ele foi ex-superior geral, um padre chamado Marcel Gendreau, que foi colega de classe do Papa João Paulo II, que conta coisas maravilhosas sobre o Papa João Paulo II que a gente nunca saberia pelos livros, sabe? Marcel Gendreau foi colega de classe do Papa João Paulo II, e ele me narrou esse caso da Marta Robin. Quando ele era superior geral, ele foi visitar Marta Robin, e lá iam muitas personalidades, pessoas eclesiásticas assim, né? Muitos purpurados, cardeais, bispos, gente, enfim, importante. E naquele dia era a primeira vez que ele ia, foi junto com uma comissão, as pessoas, os padres, etc. E ele, quando chegou à casa de Marta Robin o avistou na porta. Então Marta Robin disse para ele: eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei quem você é, e quero te dizer que Montfort não fez nada. Naquele momento ele gelou, porque imagine só, né? Ele era superior geral dos Montfortanos, a congregação fundada por São Luís. Aí aquela mulher, aquela mística, aquela santa, olha para ele e diz: eu sei quem você é, e quero te dizer que Montfort não fez nada. Ele ficou branco, assim, mais do que era já. Então ele ficou e fez um momento de silêncio assim, aquela coisa assim, aquele sem gração, né? Então aí ela foi e acrescentou: Montfort
não fez nada. Todo o conteúdo do tratado da verdadeira devoção veio do céu, foi inspirado pelo Espírito Santo. Marta Ropan disse, ela tinha um tratado. Sabe quem deu o tratado para ela? Sabe quem deu o tratado para ela? Nossa Senhora. Uma edição belga, língua francesa. Nossa Senhora disse, aqui está. Entende? Por isso que existe um retiro que o pessoal ligado a Marta Ropan, foi de Charité, Fogo de Caridade, eles fazem consagração neste retiro. Essa consagração, segundo Montfort, entendeu? Quero fechar aqui um parênteses. Quer dizer, a intuição de São Luís Guilherme de Montfort realmente não é algo dele, é algo que vem do céu, entende? É algo ditado pelo Espírito Santo. Tanto que ele mesmo vai dizer que o demônio tentaria destruir o tratado e aquele de quem o Espírito Santo se servia para o compor. E aquele de quem o Espírito Santo se servia para o compor. Certo? Foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo. É por meio dela que ele deve reinar no mundo. De que forma que Jesus vai reinar no mundo? Levando todos ao coração de Maria. O reinado de Maria, esse triunfo reinado do coração de Nossa Senhora, ele deve acontecer. Ele precisa acontecer. Entendeu? E como é que a gente vai chegar a isso? Ao triunfo do Imaculado Coração? Fazendo aquilo que Nossa Senhora mandou. O que ela mandou? Estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. A condição para que aconteça o reinado de Nossa Senhora, o triunfo, o reinado, prometido em Fátima, profetizado por São Luís, prometido em Fátima, a condição para que esse triunfo, reinado aconteça, é a popularização, a difusão de maneira generalizada da verdadeira devoção, do conteúdo do tratado da verdadeira devoção. Porque isto levará, ao mesmo tempo, a salvar as almas, entendeu? A salvar as almas. Porque aqui acontece uma coisa que vocês deveriam entender bem. Hoje não é o caso de explicar com pormenores, porque a palestra vai ser pouco tempo, entendeu? Deveríamos ter uma palestra só para explicar este pormenor, não? Este fato que é maravilhoso. Existe nesta entrega total à Santíssima Virgem a consignação, ou seja, esta confiança, esta entrega, a palavra mais certa é essa entrega de todos os bens que nós possuímos, não só na ordem material, mas também espiritual, entendeu? O que nós possuímos de mais valioso não é nosso dinheiro, nossas vacas, nosso terreno, nosso apartamento, nosso carro, não é nada disso. Isso é coisa material, vai ficar para cá, entendeu? O que nós temos de mais precioso são os nossos méritos. O que nós temos de mais precioso é este tesouro espiritual. Você sabe o que é um tesouro espiritual? Você sabe? Se sim, sim, se não, não. Sabem ou não? Quem sabe o que é tesouro espiritual? Você sabe que você tem um tesouro espiritual? Não? Você tem um tesouro espiritual. Como é que é isso? Jesus disse que até um copo d'água que a gente der para o próximo não ficará sem recompensa. Lembra disso? Quer dizer, Deus nos recompensa por cada coisa boa que a gente faz. Entendeu? Fazer o bem já é bom por si mesmo, mas Deus, para nos incentivar, Ele nos recompensa por cada coisa boa. Nós ganhamos méritos. Eu vou usar aqui a expressão moedas, só para efeito de comparação, tá? Cada coisa que a gente faz na vida espiritual, uma oração, uma penitência, veja aqui a condição, se estivermos na graça de Deus, aquilo lá terá um valor para a eternidade. Até um copo d'água, uma caridade, um pensamento, uma ejaculatória, quer dizer, uma oração que a gente faz, por pequenina que seja, tudo tem um valor eterno, está entendendo? Então, e a gente entrega tudo a Nossa Senhora, entregamos tudo a ela quando nós nos consagramos, e ela passa a ser administradora daquele bem espiritual, esse tesouro espiritual que nós temos, entendeu? Quando nós morrermos, ele se transformará em grau de glória ou em grau de felicidade. Quanto maior o nosso tesouro espiritual, tanto mais felizes nós seremos no céu. Quer dizer que no céu tem graus de felicidade diferentes? Tem, claro, graus de felicidade diferentes. Não é igual não, nem o céu é igual, nem o inferno é igual. Por isso que aqui, essa utopia marxista, entendeu? É uma mentira, né? O comunismo, isso é antinatural, não tem como. As pessoas não são iguais, entendeu? Os merecimentos não são iguais. Cada pessoa tem um empenho, tem um desenvolvimento diferente. A justiça não é dar a todo mundo a mesma coisa. Isso não é justiça. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Isso é justiça. O conceito de justiça é esse, sabia? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Não é tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo igual, você não está sendo justo, entende? Na sala de aula, por exemplo, o professor, né? Eu quero ser justo, quero tratar todo mundo igual. Então, aí eu nem vou dar 100, nem vou dar 0.
vou dar aqui 60 para todo mundo. Mas aí teve um vagabundo que não estudou, entendeu? E teve outro que se estudou bastante, sacrificou e merecia 10, 100. Ele foi justo? Deu a alguns aquilo que não mereciam e tirou de alguns aquilo que eles tinham direito. Não é justiça isso? Então, só para a gente saber que no céu os graus de felicidade são diferentes também, entende? Por exemplo, tem aqui essa garrafinha, né? Meio litro, 500 ml. Então, há pessoas que, pelos seus merecimentos, pelo seu tesouro espiritual, alargaram o seu coração e de tal forma que nele cabe meio litro. É um coração de meio litro. Há aqueles que é de 100 ml, há aqueles que é de 1000 litros, há aqueles que é de 100 mil litros, há aqueles que é de 1 milhão de litros ou mais. Depende do amor, do grau de amor com que nós fazemos cada coisa. Nem é o tanto de coisa que nós fazemos, mas o amor com o qual nós fazemos cada coisa, pequena ou grande que seja. E assim é. As pessoas alargam mais ou menos o seu coração. No céu todos serão preenchidos. Então, alguns terão o coração de meio litro, outros de 1 litro, outros de 100, outros de 200, outros de milhares, outros de milhões. Todos ficarão plenos. Deus se derramará. Deus é a felicidade. E Ele se derramará em todos. E todos ficarão plenos, cheios. Só que há aqueles nos quais cabe mais. Entendeu? Está entendendo? Há aqueles nos quais cabe mais. Portanto, esse tesouro espiritual determina o grau de felicidade e de glória que nós teremos na eternidade. Acontece que esse tesouro espiritual, há uma parte que é pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. É seu. Nem se você quisesse doar para alguém, não tem jeito. E há uma parte que é doável, entendeu? Que você pode oferecer para alguém. E nós fazemos isso continuamente. Você reza um terço e oferece para um amigo que pediu oração. Não é assim que a gente faz? Reza um rosário e oferece para aquela família que está com problema. Você faz um jejum, oferece pela conversão do irmão. Você faz uma caridade, oferece, entendeu? Pela paz do mundo. E assim por diante. Você pode oferecer uma parte desse tesouro espiritual, a parte doável desse tesouro espiritual, para alcançar graças para outras pessoas, para você ou para outras pessoas. Entende isso? Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Depois, há uma parte que é indulgenciada, que é para pagar as penas dos pecados, que só serve para pagar as penas daquelas pessoas que estão no purgatório, entendeu? Ou as suas próprias. Acontece que você pode então oferecer o terço que você reza, a comunhão que você faz, a missa que você participa, a penitência que você realiza, uma contrariedade que você suporta. Você pode oferecer por alguém, para alcançar graças para alguma pessoa, seja pela conversão, seja para alcançar algum benefício e assim por diante. Acontece que quando você entrega tudo a Nossa Senhora, você faz com que ela seja a administradora. Ela passa a ser a administradora dos seus bens espirituais, entendeu? E é ela quem vai aplicar naquilo que mais necessita, entende? Só que acontece uma coisa maravilhosa antes. Nossa Senhora, ela recebe os nossos dons, porque nós nos entregamos totalmente a ela. Ela recebe e purifica os dons de nossa alma, entende? Purifica os dons que nós lhe oferecemos, o terço que a gente reza, a caridade que a gente faz, a penitência que a gente realiza. Ela vai purificando. Então, e oferece a Deus, não como sendo nosso, mas como sendo dela. Então, por exemplo, eu posso rezar um terço agora, se não sou consagrado, posso rezar um terço e oferecer a Nossa Senhora, posso oferecer a Deus diretamente, melhor falando. Tá bom, vamos supor que eu vou ganhar para aquele terço, para o meu tesouro espiritual, vou ganhar 50 moedas de ouro. Tudo bem? Se eu rezei com fé e com boa vontade, Deus recebe. Mas se eu sou consagrado, aquele mesmo terço que eu rezei, Nossa Senhora pega, purifica, entendeu? Purifica. Por quê? Muitas vezes, não sei se acontece com vocês, comigo muitas vezes acontece, mas você está rezando, de repente voa, né? Vai lá na lua e volta, né? Então, e às vezes não tem a concentração que deveria ter, até a fé que você gostaria de ter, o amor, entendeu? O fervor. Então, às vezes a nossa oração é distraída, é sem aquele fervor, e sem aquele amor, e sem aquela fé que a gente até gostaria de ter, mas às vezes não tem, entende? E às vezes não se expressa. Então, você entregou a Nossa Senhora, ela vai purificar daquelas imperfeições, daquelas distrações, talvez daquela vaidade, entendeu? E vai oferecer, e vai revestir com o perfume dos seus méritos, das suas virtudes, e vai oferecer a Deus, não como sendo nosso,
mas como sendo dela. Se aquele terço você receberia 50 moedas de ouro quando você oferece a Deus por si mesmo, agora você recebe 1000, entende? Porque é purificado, enriquecido com os méritos de Nossa Senhora. Por isso você passa, o valor meritório das suas obras passa a ser muito maior, porque é purificado por Nossa Senhora e oferecido a Deus por ela, está entendendo? Também aí a sua conversão, a superação dos vícios, das dificuldades passam a ser mais fáceis, entendeu? No sentido que você alcança mais graças e de maneira mais rápida você consegue uma maturidade na vida espiritual, conseguindo realmente colocar Deus acima de todas as coisas. Se você vivencia, evidentemente, neste processo de docilidade em relação a Nossa Senhora, deixando-se conduzir por ela, entende? Aí acontece o quê? Coisa maravilhosa. Nossa Senhora, ela passa a ser a econômica. Você entregou tudo a ela, é dela. Aquela parte que é sua, intransferível, ela guarda. Ela não pode doar para ninguém, nem você pode, é seu. Aquela parte do tesouro espiritual que é seu, entendeu? Que no dia da sua morte se transformará neste grau de felicidade, de glória. Agora, aquela parte doável, ela vai aplicar naquelas intenções, naquelas situações, naquelas necessidades mais urgentes, entendeu? Mais urgentes, maiores, porque ela sabe o que é melhor. Porque sabe o que acontece conosco? Muitas vezes nós rezamos por causas, ou por pessoas, por coisas que não são tão necessárias ou não são tão urgentes, ou que às vezes nem são precisas realmente. Por exemplo, muitas pessoas rezam pelo pai que já morreu, pela avó, pela tia, entendeu? E já está no céu faz tempo. E a pessoa, terços, rosários, missas, ele já não precisa mais, já está no céu. Não tem necessidade de orações, entendeu? Ou então você reza por uma pessoa, um colega, um parente, que já está no inferno também já faz tempo, entendeu? Não adianta você rezar por ele. Só que você não sabe. Você não sabe, entendeu? E não sabendo, você vai rezando, né? Mas Nossa Senhora sabe, entendeu? Ela sabe. Ou então você reza por algumas causas, né? Que não são até boas, mas... Quer ver? Vou dar um exemplo de um que aconteceu na nossa fraternidade, interessante. Entrou uma irmã, hoje ela é da idade da fraternidade, ela entrou bem no começo. Na época ela tinha 16 aninhos, né? E ela era muito fervorosa, era e é ainda, graças a Deus, muito fervorosa, né? E ela rezava, quando ela entrou assim, fervorosamente pela conversão do capeta, né? Ela rezava, ela tinha dó do diabo, né? E rezava pela conversão dele, sabe? Depois nas formações, na catequese, ela aprendeu que não adiantava rezar pelo capeta, né? Então, porque ele não converte, ele é inconversível, né? Ele fez a opção dele, ele petrificou no mal, ele não quer converter, entendeu? E Deus respeita a opção que ele fez e acabou, entende? Aí ela parou de rezar pelo capeta, porque sabia que não, enfim, não adiantava, era causa perdida, né? Então, às vezes acontece conosco coisas semelhantes. Talvez você não esteja rezando pela conversão do diabo, mas talvez você esteja oferecendo em coisas que não são urgentes assim, não são tão necessárias, talvez sejam até boas. E Nossa Senhora sabe, entendeu? Você está aplicando seus méritos ali em coisas que não são tão necessárias. E ela sabe o que é mais necessário, ela sabe o que é mais urgente, entendeu? Então, quando a gente entrega os nossos méritos a ela vai administrar. Imagine quantas pessoas, só para vocês terem uma ideia daquilo que é a coisa mais urgente e necessária. Quantas pessoas que morrem todos os dias? Quantas pessoas que morrem todos os dias? Imagine só. São centenas de milhares que morrem todos os dias. Entende? Agora a pergunta: quantas delas estão preparadas para enfrentar o juízo de Deus? Quantas delas que morrem na graça de Deus, em comunhão com Cristo? Porque vocês devem saber, né? Bom, espero que saibam, que a pessoa que morre em pecado mortal vai direto para o inferno. E acabou. É para sempre. Direto para o inferno. Quem morre em pecado mortal, pode ser um pecado mortal só um. Se morrer com ele sem arrependimento, né? Sem a confissão, sem arrependimento, vai ir direto para o inferno. Imagine uma pessoa que tem uma vida toda de pecado. Olha aí, 1 ano, 2, 3, 10, 30, 40, 50, 60 anos de pecado. E aí? Vai passar para lá do inferno, se morrer assim, entendeu? E aquela pessoa adoeceu, teve um acidente de alguma coisa, está agonizando. E aí? E aí? O que vai acontecer com aquela alma? A única possibilidade dela se salvar é que ela tenha a graça do arrependimento. Só que essa graça do arrependimento tem que ser alcançada por alguém, porque aquela pessoa mesmo não fez por merecer, nem quer, entendeu? Ela tem que se arrepender da vida de pecado. Imagina um pecador, 40 anos que não confessa, que não vai à missa, que não está nem aí, etc., que fez muita coisa errada, e de repente está lá o desgraçado lá no hospital, quase morrendo, entendeu? Mas Nossa Senhora tem escravos por amor, que
que lhe doaram os seus méritos. E Nossa Senhora alcança para aquele indivíduo lá a graça do arrependimento antes de morrer. Então aquele homem que está ali doente, 40 anos sem confessar, de repente começa a pensar na sua vida, naquilo que fez, começa a sentir remorso, arrependimento do mal que praticou, e pede perdão a Deus, alcança a contrição, mesmo que não tenha um sacerdote, entendeu? Ele pode alcançar a contrição, o arrependimento dos seus pecados. Está entendendo o ódio do demônio? Vem daí. Foi por isso que Nossa Senhora falou em Fátima: olha, muitos se perdem. Ela falou quando mostrou o inferno: muitos se perdem, muitos vão para o inferno, porque não tem quem reze e sacrifique por eles. Veja só a extensão da coisa. Não tem quem reze e sacrifique por eles, sabendo que quem vai para o inferno vai por própria culpa. Quem vai para o inferno foi por uma escolha, entendeu? Alguém pode perguntar: como é que alguém pode escolher o inferno? Sim, escolhe. A partir do momento que alguém escolheu o pecado e o vício, escolheu o inferno. A partir do momento que você escolheu, por exemplo, o carnaval, você já escolheu o inferno. A partir do momento que você escolheu a novela, entendeu? O Big Brother, a Malhação, você já escolheu o inferno. A partir do momento que você escolheu a vida de prostituição, pornografia, enfim, impureza, você já escolheu o inferno. A partir do momento que você escolheu as falsas doutrinas, espiritismo, macumba, maçonaria, você já escolheu o inferno. Você já fez a sua opção, porque tudo isso está em franca contradição com aquilo que Jesus ensinou, entendeu? Não precisa você dizer: eu quero ir para o inferno, estou escolhendo o capeta. Não, ao escolher o vício e o pecado, você já fez a sua opção, você escolheu o inferno, entende? Então, quem vai para o inferno, vai por escolha pessoal, porque consciente daquilo que Deus queria, fez o contrário, entende? Porque se não tivesse consciência, não seria pecado, pelo menos não seria pecado grave, mas tem consciência, certo? A mesma coisa, por exemplo, eu já encontrei muito na minha vida isso. Acontece especialmente com pessoas amaziadas, sabe? Hoje existe uma epidemia de amaziamento. Hoje, estava lendo a estatística da Veja, ou da Isto É, nem me lembro, mostrando o censo do IBGE, falando que apenas 1/3 das pessoas hoje que se unem se casam na igreja. 1/3, menos um pouco até, entende? 1/3 só. Uma outra parte casa no civil, mas não na igreja, e outra parte só se ajuda. Entendeu? Há uma epidemia mesmo, uma coisa que era tão rara, que não existia praticamente até 30 anos, 40 anos atrás, hoje está sendo a coisa mais comum do mundo, entendeu? E eu já encontrei pessoas que você fala: olha, isso está errado, está contra a lei de Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita no Evangelho? Acredito. Então, por que não obedece então aquilo que Deus falou? Por que não se regulariza? Eu não quero. Mas isso está errado, está em pecado. Eu sei, mas não vou mudar. Pronto, fez a escolha, entendeu? Fez a opção dela. Então quem se condena ao inferno, condena por própria culpa. Mas é interessante o que Nossa Senhora fala: muitos vão porque não tem quem reze por eles, quem se sacrifique. Porque mesmo aquele ali que está empedernido, aquele que estava no pecado, se houvesse quem intercedesse por aquela pessoa, se houvesse quem pedisse por ela, se houvesse quem alcançasse a graça para aquela pessoa se arrepender, ela teria ainda a graça da contrição e se salvaria, entendeu? Vocês todos já devem ter ouvido falar de Glória Polo, já? Ou não? Glória Polo, entendeu? É realmente fantástico o testemunho dela, essa experiência mística que ela teve, né? Sabe que caiu um raio na cabeça dela, ela junto com o sobrinho, matou o sobrinho, e ela ficou num estado de coma, uma morte clínica na verdade. Então, e a notícia se espalhou, né? Que é uma coisa formidável. Imagina um raio cair em cima de uma pessoa. Então, ela estava lá internada, e quando aquele camponês, um campesinho, um homem humilde, simples de oração, imagine aquele homenzinho que salvou a Glória Polo. Quando ele morava no campo, e ele veio para a cidade participar da missa e comprar 1 quilo de sal e uma rapadura, entendeu? Ele foi para a missa, ele tinha 2 notas, uma de 10, lá é pesos, né? Uma de 10 pesos e uma de 5. A de 10 pesos ele colocou no ofertório. Mas você vai vendo como que é a fé do homem, né? Quem é que faz isso hoje? Quem é que pega a maior nota e coloca no ofertório? A pessoa tem moedinha de 50 centavos, de R$1, tem de 2, né? Tem lá a tartaruguinha, tem lá a ararazinha, né? Tem lá os biquinhos, tem as oncinhas e tem até os peixinhos, né? Mas a pessoa pega as menores notas, né? E normalmente é assim, no ofertório, a pessoa pega o menor que tem e coloca, entendeu? Muito raro você ver um macaquinho lá na cesta de ofertório, lá uma nota de vídeo de 50, de 100, muito raro, entendeu? E ele colocou nota de 10, né? E com os 5 pesos que sobrou, ele comprou 1 quilo de sal e uma rapadura. 1 quilo de sal e uma rapadura.
Aí eles embrulharam a rapadura no jornal do dia anterior. Aí no jornal do dia anterior ele desembrulhou assim, né, viu a reportagem do raio que tinha acontecido. E quando ele leu, ele se compadeceu, sabe? No mais profundo do coração dele, ele falou para Deus. Ela estava dizendo que um tinha morrido e que a outra estava internada. Ele disse: Deus, meu Senhor, salva esta minha irmãzinha. Se o Senhor salvá-la, eu vou fazer uma peregrinação um tal santuário que tem lá na Colômbia, ela é colombiana. E deu aquela oração. Ela, sabe que ela foi julgada por Cristo, né? Ela teve essa experiência mística, ela foi julgada por Jesus e foi condenada ao inferno. Ela foi condenada ao inferno. E interessante que ela ia à missa todo domingo, entendeu? Ela ia à missa todo domingo. Só que ela vivia igual um pagão, do jeito que a maior parte dos católicos vivem hoje. E acham que são grandes católicos, entendeu? Que são cristãos realmente muito perfeitos. Ela vivia igual o pagão, e a missa, mas a mentalidade, o comportamento dela é de uma pessoa que não se pautava pelo Evangelho. O que aconteceu? Ela foi condenada ao inferno, e Jesus foi dizendo para ela por que ela foi condenada ao inferno, entendeu? Desde o que ela transgrediu, desde o primeiro até o 10º mandamento, foi mostrando para ela. É interessante que ela diz, né, uma das partes, quando fala sobre a família e sobre o 6º mandamento, Jesus condenou ela por adultério. Ela foi condenada ao inferno também por adultério, entre outros pecados. Ela disse: mas eu nunca traí meu marido, eu nunca saí com outro homem. Jesus falou para ela: mas cada vez que você usou vestes imodestas, roupas indecentes, você atraiu sobre si olhares de cobiças e desejos de muitos homens. Você é adúltera. Está vendo? Perdoa-nos, mulheres, senhoras, moças. Cuidado. Vale para os homens também, porque hoje existem roupas imodestas para homens também, né? Que fica aí parecendo gorilas aí, sem camisas, etc, né? Para cima e para baixo, roupas coladas também, retratando o corpo, também isso é pecado. Mas, veja, foi condenada por adultério. Pois bem, e ela foi condenada, mas por causa daquele homem. Ela iria para o inferno, por causa daquele homem que rezou por ela. Porque, clinicamente, ela não tinha chance de sobreviver. Ela estava em coma, mas só sustentada pelos aparelhos, só. Entendeu? Ela não tinha jeito de sobreviver. Basta ver os testemunhos dos médicos. Não tinha como. Ela tinha um raio entrou nela, queimou ovários, rins, as carnes das pernas, dos peitos, tudo caíram. Entendeu? Não tinha jeito, humanamente falando, dela sobreviver. Cientificamente falando, dela sobreviver. Entendeu? Ela iria para o inferno, mas aquele homem rezou por ela. Houve alguém que intercedeu por ela. Está entendendo? Olha só o poder, o valor da intercessão. Como que a gente pode ajudar a salvar outras pessoas com as nossas orações e sacrifícios? Aquele homem rezou e alcançou junto a Deus a graça da contrição para ela. E Deus deu a ela essa graça, porque aquele homem rezou. Entendeu? Então é isso que Nossa Senhora fala em Fátima. Muitos se perdem porque não tem quem reze por eles, quem interceda por eles, quem sacrifique por eles. Com a santa escravidão a gente resolve esse problema, entende? Porque a gente coloca à disposição de Nossa Senhora os méritos, sabe? Os méritos. E tendo os méritos à disposição, ela então tem meios, os méritos são moedas. E com essas moedas se pode alcançar, adquirir graças para a conversão dos pecadores, especialmente daqueles que estão agonizando, ou para evitar catástrofes, ou, enfim, ela sabe aquilo que possa vir em prejuízo das almas, entendeu? Ou promover aquilo que pode vir em benefício das almas. Ela sabe o que é mais necessário, o que é mais urgente. Agora imagine só, estava dizendo, quantas pessoas todos os dias adoecem para morrer, agonizam para morrer, todos os dias, quantos que morrem? É claro que Nossa Senhora, como mãe, quer salvar a todos, entendeu? Mesmo aqueles que são os piores pecadores, ela quer alcançar a graça para todos. Mas, veja só, ela não tem méritos suficientes, ela não tem sido doado méritos suficientes para poder alcançar a graça para os outros. Foi por isso que em uma aparição, tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu particularmente creio, em Medjugorje, ela diz o seguinte, em uma das aparições ela disse assim: eu preciso das vossas orações para salvar as almas dos pobres pecadores. É realmente comovente isso. Eu preciso das vossas orações. Preciso das vossas orações. Alguém tem que merecer por aquelas pessoas, entende? Alguém tem que pagar a conta. Tem que pagar. Alguém tem que fornecer os meios para alcançar a graça que Cristo já proporcionou, mas tem que ser alcançada, tem que ser merecida da nossa parte, tem que ser merecida, ou para nós ou para outros. Entende? E já que aquela pessoa não se preocupou com isso, ela então usa aquilo para salvar as pessoas. Imagine só,
todo dia, não todo dia, todo momento, Nossa Senhora ela é o cofre de Deus, ela é o banco de Deus. Então tudo aquilo que a gente deposita lá, né? Fora aquela parte que é pessoal e intransferível, ela usa para salvar as pessoas, entendeu? Tudo aquilo. Imagine todo momento, uma pessoa está morrendo agora, alcançar graça. Olha, esse fulano aqui, ó, esse José aqui, 40 anos que não confessa. Esta Beltrana aqui, 30 anos que não confessa. Esse outro aqui que está em pecado mortal, precisa de conversão. Esse padre, imagine quantos méritos que precisa para converter um padre, entendeu? Para poder salvar o infeliz ali antes da morte, entende? Então, quantas coisas. Entretanto, ela não tem, muitos vão para o inferno. Por quê? Porque não tem quem reze e sacrifique por eles, entende? Se as pessoas fizessem a consagração, mesmo que não compreendessem profundamente, embora é desejável que se compreenda aquilo que está fazendo, claro, mas eu digo assim, às vezes a pessoa faz e depois não vive tudo que deveria, de maneira superficial, etc. Mas só o fato de ter feito a consagração, se nós popularizássemos a consagração, entendeu? Levássemos as pessoas ao conhecimento da verdadeira devoção, e realmente a entregarem a Nossa Senhora a administração das vidas deles, inclusive dos bens espirituais, ela teria, cada boa obra que nós fizéssemos, olha, até um copo d'água, uma oração, uma missa, um terço, uma penitência, tudo cairia ali na conta de Nossa Senhora, e aquela parte doável ela poderia fazer uso para salvar as pessoas, entendeu? Então, e ela faz isso todo momento, só que está faltando doadores, no banco da Santíssima Virgem. Então, difundir a consagração é realmente garantir, entende? A entrada de novos doadores, para que Nossa Senhora tenha mais méritos, mais meios para salvar as almas. Daí o ódio do demônio. Aqui está a razão do ódio. O medo dele era em relação à sua cabeça, né? De ter a sua cabeça esmagada. Mas o ódio do demônio é porque, imagine só, um pecador aí de 30 anos de pecado, que o demônio ficou engordando ele no pecado, alimentando ele no vício, só esperando a hora dele morrer para pegar o desgraçado e levar ele lá para o fundo do inferno, entendeu? E de repente aquela pessoa que está ali na hora da morte, agonizando, de repente o demônio só esperando a hora de pegá-lo, de tomar posse dele para sempre, e de repente é alcançada uma graça para o infeliz se converter e tornar-se agora de desgraçado para agraciado, entendeu? Então veja o ódio de Satanás, estava na mão dele, entendeu? E de repente ele ainda alcançou a graça de arrepender dos pecados, dos erros, e rejeitar o mal e ainda fazer adesão a Deus, entendeu? Imagine a fúria de Satanás quando acontece isso, e tem acontecido tanto, mas não o suficiente, né? Porque ainda tem tantos indo para o inferno, entende? Aí está a razão do ódio do demônio, porque quanto trabalho que ele teve, de repente, né? Tudo perdido, sabe? Aquele indivíduo ia para o inferno, 30 anos sem condição, ia para o inferno, de repente, né? Ainda Nossa Senhora pega ele pelos cabelos, na última hora, né? Pega pelos cabelos, e cai lá no inferno, ele estava lá, caindo, e ela pega ainda, ele chega no céu fedendo fumaça, né? Passa lá na beirada do fogo, né? Então, mas é salvo, alguém rezou por ele, alguém mereceu por ele, alguém alcançou méritos para isso. Esse ano eu escrevi um artigo no começo do ano, por ocasião dos 300 anos, fazendo chamando as pessoas para fazer aderir à campanha. Assim, o título é Serviço de Utilidade Pública, campanha de doação dos bens espirituais. Ajude a salvar almas, seja um doador de dons espirituais, faça a total consagração, entendeu? Então, é isso que nós precisamos popularizar. O demônio escondeu porque ele sabe que se as pessoas conhecessem a verdadeira devoção, se entregassem a Nossa Senhora, não apenas garantiria a sua santificação pessoal, porque aprenderiam com Nossa Senhora a fazer a vontade de Deus, a perseverar na graça, mas garantiria a salvação de muitos outros que sequer vêm na igreja, que sequer rezam, entendeu? De muitos outros também. Então, meu filho quer estabelecer no mundo, veja só o apelo de Deus, né? Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, porque esta foi a estratégia que Deus mesmo estabeleceu para salvar o seu povo, para esmagar a cabeça da serpente, neutralizar a ação do mal, entendeu? E implantar o reinado de Jesus Cristo. Irmãos, o tratado da verdadeira devoção, na verdade, ele não tinha esse nome, não sei se vocês sabem, ele não se chamava tratado. Quem deu esse nome de tratado da verdadeira devoção foram os editores, aqueles que encontraram o tratado. Esse não foi o título dado por São Luís Montfort, não foi. São Luís deu outro título, porque como o tratado foi encontrado, ele foi encontrado sem as primeiras e sem as últimas páginas. Sem as primeiras e sem as últimas páginas. Então, naquela pressa, no afã de publicar logo, eles mesmos deram o título, mas depois se percebeu que não era o título, mas como ficou o título aí, popularizou com o nome Tratado da Verdadeira Devoção.
Mas sabe qual foi o nome que São Luís Grignon de Montfort deu para este livrinho? Sabe qual foi? Algum de vocês sabe? Não? O título que São Luís Grignon de Montfort deu para este pequeno livrinho foi Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Olha, preparação para o Reino de Jesus Cristo. Isso aqui é um manual. Isso aqui é um manual de combate, entendeu? Mostrando a estratégia de Deus para a santificação das pessoas e salvação das almas. Mostrando no meio desse combate espiritual, como nós devemos enfrentar o maligno, colocando-nos dentro do refúgio, como disse Nossa Senhora em Fátima, dentro do refúgio seguro do Imaculado Coração, entendeu? E ensinando-nos como conquistar o mundo para Jesus, por meio da Virgem Imaculada, por meio da Santíssima Virgem. Entende? Preparação para o reino de Jesus Cristo. Por isso a primeira frase foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo. É por meio dela que Ele deve reinar no mundo. Então, irmãos, nós não podemos continuar deixando o demônio esconder o tratado, porque depois que ele foi publicado, 130 anos depois, escrito em 1712, ele ficou 130 anos escondido. São Luís morreu 4 anos depois sem publicá-lo. Depois desapareceu. Só foi reencontrado depois da Revolução Francesa. Em 1842 foi reencontrado o tratado. E aí foi publicado. Hoje ele está em mais de 60 idiomas, mas infelizmente pouco conhecido de muito poucos nos nossos dias. Conhecido de muito poucos. Eu tenho pregado no Brasil todo e em outros países a respeito da consagração. Eu tenho falado do Evangelho, né, pregado a palavra de Deus e apresentado a consagração, né, nas trilhas de São Luís Montfort. Então, a média de pessoas que conhecem a consagração, que fizeram a consagração, sabe quanto é? Média de pessoas que leram o tratado: 1%. 1%, otimistamente falando. Fui pregar um encontro aqui em Belo Horizonte. Eram quase 6 mil pessoas. Um encontro que acontece lá todo mês, Gospel Mira, um padre italiano muito bom. Fui lá pregar e falar a respeito da consagração. Em março, tinha mais de 5 mil pessoas. Eu perguntei, quem aqui já deu o tratado? Eu fiz questão de contar. Tá? Foram menos de 50 pessoas, dentro de uma multidão de 5 mil. Fui no outro lugar, 600 pessoas participando do encontro. Quem já deu o tratado? 4 pessoas. Eu fui lá na Bahia, na Anguera. Então tinha mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Perguntei quem tinha lido o tratado. Não chegava a 50. Ali foi menos de meio. Entendeu? Quer dizer, a média é algo que deveria estar tão popularizado. Então o demônio tem continuado a esconder o tratado das pessoas, porque são muito poucos que conhecem. Embora o céu reagiu, porque até o concílio, mais ou menos 50 anos atrás, quase todos os conventos, os seminários, todo mundo fazia consagração. Esta consagração era algo comum, entendeu? Os religiosos, religiosas, independentemente da congregação, os leigos representados, todo mundo fazia essa consagração. Depois, por causa do tal ecumenismo, foi caindo assim, em esquecimento, em desuso, etc. E o que o céu fez? O céu não ficou inerte a isso, claro que não. Deus nos mandou um Papa escravo, por amor. Deus nos mandou um Papa, entendeu? Totus tuus. O Papa João Paulo II, ele foi o grande apóstolo desta consagração em nossos dias, entendeu? Ele fez esta consagração, ele leu o tratado e fez a consagração quando ele era seminarista. Quando ele era seminarista. E ele experimentou, ele mesmo diz, uma tal elevação espiritual, uma ascensão espiritual, como jamais poderia alcançar, entendeu? E foi Nossa Senhora quem o formou como padre, como seminarista, como sacerdote, como bispo, como papa depois, entende? Ao ponto de ele adotar como lema do seu pontificado, lema pessoal, totus tuus, Maria. Quer dizer, todo teu, Maria. Então, e todo mundo, interessante, né? Sabia da grande devoção, do grande amor que o Papa tinha com Nossa Senhora. Ele foi salvo do atentado, que não tinha jeito dele sobreviver, né, nesse sentido, porque um atirador profissional, entendeu? De muito boa mira, ele disse: olha, não sei, jamais eu erraria aquele tiro. Entretanto, né, o tiro que o Aliática deu no Papa no dia 13 de maio de 1981, entendeu? Então ele escolheu o dia errado para matar o Papa. Então, Nossa Senhora o salvou.
Entendeu? Quer dizer, todo mundo sabia. O amor que ele tinha a Fátima, foi lá agradecer. Sabe que o Papa colocou a bala na coroa de Nossa Senhora? Quer dizer, em agradecimento, porque ele viu e entendeu que foi Nossa Senhora quem desviou a trajetória da bala. Entendeu? Porque senão ele teria morrido. Realmente era para morrer, era para matar, que foi atirado. E o que aconteceu? Este Papa, todo mundo sabe do amor dele a Nossa Senhora, mas é interessante, as pessoas não sabem do fundamento desta devoção a ele, dessa devoção a Nossa Senhora, desta devoção dele a Nossa Senhora. Não sabem. Claro que deveriam os bispos e os padres repassarem isso, porque o Papa não apenas fez a consagração, ele recomendou a todos que fizessem também. Não obrigou, mas recomendou a todos que fizessem, entendeu? Mas a maior parte dos bispos e dos padres não fizeram isso, não repassaram, entendeu? Não repassaram, mas ficou o testemunho. E agora nós estamos tentando realmente, né? Por isso que a gente procura sempre mostrar a grande atualidade desta consagração, feita, aprovada pela igreja, feita por tantos papas e santos, né? Desde que o tratado foi publicado, recomendada vivissimamente, como meio de nos fortalecer na fé, de restaurar a nossa consciência do batismo, etc. Então a gente, quase todos os livros a gente coloca lá, né? O Papa João Paulo II, com São Luís e Nossa Senhora de Fátima, porque há uma complementariedade, né? Há uma continuidade de São Luís em Fátima, e há uma unidade de São Luís e Fátima na pessoa do Papa João Paulo II. Muito interessante, né? Ele interpreta, quer dizer, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Quer estabelecer no mundo. E o Papa difundido em todo lugar, apresentando a consagração como esta devoção que Nossa Senhora quer que se estabeleça, que Jesus quer que se estabeleça ao coração de Sua Mãe Santíssima. Então, irmãos, olha, nós estamos numa batalha espiritual. Deus nos deu um meio de derrotar o Satanás. Nos deu um meio. Mas alguém poderia também objetar o seguinte, dizer, olha, mas peraí, e a Eucaristia? E o Espírito Santo? E os sacramentos? E o rosário? E etc, etc, etc. Irmãos, não sei se vocês entenderam ainda, mas a devoção a Nossa Senhora, ela precede a qualquer devoção. Precede não por ser mais importante. É interessante isso. Em Fátima, Jesus disse, Nossa Senhora falou, né? Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Eu, particularmente, eu li isso no seminário, li a mensagem de Fátima junto com o tratado. Foi quando o meu chamado a assumir esta missão de difundir a consagração, entendeu? De fazer valer o apelo de Jesus em Fátima, de estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Sua Mãe. Mas uma pergunta me ficou, não porque eu duvidasse, jamais, nunca passou na minha cabeça duvidar, é porque eu não entendia mesmo, eu não compreendia. Por que Jesus queria estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração? Eu perguntava o seguinte, por que Jesus não falou a Eucaristia? É Deus, o Santíssimo Corpo e Sangue dele? Por que ele não quis que se estabelecesse, ele não falou para se estabelecer a adoração ao Santíssimo? Ou ao Espírito Santo, que é Deus também, entendeu? Ou a Sagrada Paixão, ou ao coração de Jesus, que é o coração adorável de Deus? Por que ele quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração? Este era o meu questionamento, não de oposição. Eu não ousava me opor jamais. Eu sei que Deus sabia o que falava, o que fazia. Mas a questão, eu queria entender por que a devoção a Nossa Senhora. Por que ele queria que se estabelecesse a devoção ao Imaculado Coração? E eu só fui compreender quando eu li o tratado. Só quando eu li o tratado. Eu li logo após. Aí eu entendi. Por que a devoção ao Imaculado Coração? Não é porque Nossa Senhora é mais importante, evidentemente que não. Seria heresia alguém pensar que a devoção ao Imaculado Coração é mais importante do que a adoração ao Santíssimo, ou ao Espírito Santo, ou ao Sagrado Coração. Seria uma heresia intolerável, entendeu? Mas a devoção à Nossa Senhora precede, ela tem que vir primeiro, não porque é mais importante, mas porque ela é a condição de se fazer bem todas as outras devoções, entendeu? Ela é a condição para que nós possamos adorar Jesus com profundidade, amar a Deus com todo o coração, adorar o Espírito Santo, entendeu? Da maneira como ele merece, assim por diante. Aí está a estratégia de Deus, levar todos ao coração de Maria, para que aí aprendam a amar Deus de verdade. Quem entra no coração de Maria, na escola do Imaculado Coração, aprende ali a adorar o Santíssimo, a honrar o Imaculado, o Sagrado Coração, a adorar o Espírito Santo, e assim por diante. Vocês podem perceber, grupos de orações, especialmente da renovação carismática, mas não só, de outros também, grupos de orações, sem a presença de Nossa Senhora, é só barulho, entendeu? Canseiro. Quando tem Nossa Senhora, aí as coisas são diferentes. Quer dizer, devoção ao Espírito Santo sem a Santíssima Virgem é barulho só. Devoção ao Espírito Santo com Nossa Senhora tem profundidade, porque a esposa nos introduz nos mistérios do esposo.
ela nos leva a compreender, a sermos dóceis, a nos abrir à ação do Espírito Santo. Ela é aquela que nos leva a fazer tudo o que Jesus mandou, entende? Portanto, esta é a arma que o céu nos forneceu. E Fátima nos confirmou: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Vem o Papa João Paulo II diz, né, dando o testemunho dele, nos incentiva a nos consagrar. Então, o céu tem falado. A questão é que nós não temos escutado, ou talvez tenha faltado pessoas que nos digam, entendeu? Por isso vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês precisam fazer alguma coisa. Vocês precisam não apenas se consagrar, mas também tornarem-se apóstolos da consagração. Irmãos, olha, não há a consagração, ela é totalmente católica, no sentido mais profundo da palavra. Quer dizer, ela é para todos os movimentos, congregações, independentemente de carismas, entendeu? Independentemente de maneira de viver a fé, é para todos, entendeu? É para os carismáticos, para os vicentinos, para os da Legião de Maria, para os do grupo de oração, das oficinas de orações, dos grupos de jovens, SCC, JC, é para todos, porque todos nós temos a necessidade de sermos santos. E a entrega total a Maria é para nos ajudar a viver os nossos compromissos de Estado, entendeu? A fazer bem aquilo que são os nossos deveres, aquilo que é nossa obrigação, tá certo? Portanto, não devem ter medo de se consagrarem a Nossa Senhora e de proporem às pessoas a via espiritual da consagração como se fosse uma coisa excêntrica, apenas de um grupinho. Não é de um grupinho, é para todo batizado, entendeu? Que queira o auxílio para poder viver melhor o seu batismo, para viver melhor a santidade, a comunhão com Deus, para perseverar na graça de Deus, tá? Portanto, vocês devem tornar-se apóstolos. Vocês têm que fazer o contrário daquilo que o diabo fez. O diabo escondeu, vocês têm que difundir, entendeu? Tem que popularizar, ajudar todos a entrar dentro da escola do Imaculado Coração. A consagração, ela não nos obriga a práticas, não, entende? Obrigar não. Há coisas que são recomendáveis, né? E que são sugeridas, sim. Mas não há nenhuma coisa que eu seja obrigada a fazer porque me consagrei. Sabe qual é a obrigação que um consagrado tem a mais do que um batizado normal que não fez essa consagração? Sabe qual é a obrigação a mais que um consagrado tem? Sabe qual? Sabe não? Zero. Nenhuma obrigação a mais. O batizado tem que ser santo. O consagrado, que é batizado também, que renovou o seu batismo no meio da consagração, também tem que ser santo. Qual é a diferença? Que aquele que renovou, entregando-se a Maria num tipo especial, obtém mais graças de viver o batismo que todos têm a obrigação de vivenciar. Tanto o consagrado como o não consagrado tem a obrigação de ser santo se cair para o céu. Se cair para o céu tem que ser santo. E aquele que se entregou tem mais facilidade, porque pela confiança que ele demonstrou, entregando-se totalmente a Maria, ele alcança mais graças, porque ele deu a Nossa Senhora uma liberdade maior de atuar no seu coração, de conduzi-lo, entendeu? A este amor maior a Jesus Cristo. Porque Nossa Senhora nesse sentido, age como Deus também. Ela não violenta, ela não força, entende? Deus, ele respeita a nossa liberdade, porque ele nos deu livre-arbítrio. Nossa Senhora também, entende? Então ela pode atuar mais ou menos em nosso coração, consoante a abertura que nós temos, consoante a liberdade que nós lhe dermos para atuar em nosso coração. Justamente então, por isso é importante fazer a consagração, porque pelo ato de consagração eu estou dando a Nossa Senhora toda esta liberdade de me educar na fé, de me conduzir, de me ensinar a fazer a vontade de Deus, entendeu? Portanto, aí a importância de se consagrar, tá entendendo? E essa consagração não é igual às outras. As outras consagrações são simples consagrações, são boas, todas são boas. Se é aprovada pela igreja, é boa, mas é simples e não tem a pretensão de ser outra coisa. São consagrações, as consagrações simples, que nos querem colocar debaixo da proteção de Nossa Senhora, que querem nos alcançar graças, querem então, enfim, alcançar ali uma proteção especial da Santíssima Virgem. É isto. Esta consagração é total. Ela é plena. Por isso que ela exige que a pessoa leia o tratado, não é? Estude, não é? Entenda melhor o que é a consagração, entendeu? Faça a preparação, depois que entender o que é a consagração, 1 mês de preparação, 30 dias, tá? 30 dias, tem as orações, as leituras próprias para cada dia, tá entendendo? E depois faça a consagração, e venha ainda depois aprofundar, etc, tá bom? Enfim, ela não é uma consagração qualquer, você está entregando a sua vida aos cuidados de Maria, tudo que você é e tudo que você tem, tá? Quem é que pode se consagrar? Qualquer pessoa que queira ir para o céu e que queira o auxílio de Nossa Senhora Natal, entende? Só não pode se consagrar quem não quer
viver na graça de Deus, quem renuncia à doutrina ou à comunhão com Jesus Cristo. Este não pode se consagrar, não teria sentido nenhum. Estou vivendo demasiado, posso consagrar? Não, só se você renunciar ao ato sexual, entende? Tem sentido. Eu sou maçom, posso me consagrar? Uma vez a pessoa perguntou, não, só se você renunciar à maçonaria, claro, porque se você não renunciar à maçonaria, você vai para o inferno. Então, consagrar não vai te salvar, se você não tiver a determinação de deixar esta seita, entendeu? Então, se você quer ir para o céu, então, e quer realmente viver em comunhão com Deus, mesmo que sinta todas as fraquezas, dificuldades, você pode se consagrar. Uma vez, uma pessoa, já aconteceu muitas vezes, né? Uma senhora, depois que fez uma palestra igual essa, e ela foi, primeiro eu falo sempre sobre santidade. Hoje eu falei menos sobre a questão da santidade, porque a maior parte de vocês são consagrados. Eu já tinha falado alguma coisa na homilia, mas o roteiro normal que eu faço numa pregação, consagra-se são 3 pregações que eu faço, 2 de manhã e 1 à tarde, mais a missa. Então, primeiro eu falo sobre santidade, porque se a pessoa não entender o que é santidade, não adianta falar sobre consagração, ela não entenderá por que se consagrar, entendeu? Primeiro ela tem que saber que nós temos que ser santos, que a consagração é para nos ajudar a viver a santidade, ou seja, um amor autêntico a Deus. Então eu falava sobre santidade, depois falei sobre consagração. Aí a senhora disse assim, eu não quero fazer essa consagração não, porque se eu fizer essa consagração, aí eu não posso mais assistir novela, aí eu não posso mais ir no bar, que eu gosto de tomar uma cervejinha, aí eu não posso mais usar as roupas que eu gosto, entendeu? Aí eu falei, minha senhora, a senhora não entendeu nada do que é essa consagração, entende? A senhora não entendeu nada. A senhora deve deixar de assistir a novela porque a senhora é católica, não é porque a senhora se consagrou, não. A senhora tem que deixar, entendeu, de usar o biquíni, a mini saia, porque a senhora é católica. Caso contrário, a senhora vai queimar nos rins do inferno. Não é porque a senhora se consagrou que a senhora vai começar a viver a modéstia, ou tem a obrigação de viver a modéstia, ou a evitar os programas indecentes, ou os ambientes que Deus não se agrada. A partir do momento que se consagrou, você deve fazer isto, entendeu? Porque você é cristã, porque isso é pecado e ofende a Deus, entende? Viver a santidade é condição para se salvar. A consagração é para te ajudar a viver a fidelidade, para te ajudar, entendeu, a viver a modéstia, a viver, entendeu, a abstenção de todo o pecado, de todo o vício. É para te ajudar a viver a fidelidade a Jesus Cristo, entendeu? Você não basta ter a obrigação de ser modesta porque se consagrou. Você tem a obrigação de ser modesta porque você é católica, entendeu? E assim por diante. Quer dizer, o que muitos católicos talvez em linhas gerais se apresenta a consagração, a utilidade dela para a nossa vida pessoal, ela enquanto plano de Deus, né, escatologicamente falando, plano para salvar a humanidade, entendeu? E como meio de neutralizar a ação do mal e estabelecer o reinado de Jesus Cristo. Enfim, a respeito da consagração, do entendimento da consagração, da vivência dela, se vocês tiverem alguma pergunta, estejam à vontade. Os queridos vão começar a cantar. Oi. Posso dizer que a consagração é uma preparação de Nossa Senhora para o modelo de escravidão ao Cristo? Não entendi. Uma preparação de Nossa Senhora para a escravidão ao Cristo? Não é uma preparação, já é uma escravidão. Porque na verdade, quando você se consagra, a consagração, como São Luís apresenta, ela é ao mesmo tempo a Jesus e a Maria, entendeu? Ela não é primeiro de Nossa Senhora para depois ser de Jesus, não. Ela é ao mesmo tempo, simultaneamente, a consagração a Jesus e a Maria, a Jesus como fim último e a Nossa Senhora como meio de chegar a Ele de uma maneira mais perfeita. Então, eu vou primeiro a Maria, como já falamos, não porque ela é mais importante, mas porque indo primeiro a ela, eu chegarei a Cristo de uma maneira mais perfeita. Ela me apresentará a Jesus. E aqui uma coisa importante até, para vocês argumentarem para os protestantes ou os católicos protestantizados. Porque a cabeça do protestante, dos católicos protestantizados, é que é como se fosse uma concorrência entre Jesus e Maria, entendeu? Como se o escrúpulo, né? Como se eu, fazendo a consagração a Nossa Senhora, ou me dedicando a ela,
eu estivesse colocando Jesus de lado. Isso é totalmente falso, entendeu? Entende? Totalmente falso. Não se trata de deixar Jesus e ir a Maria, ou então ir a Jesus por tabela, entendeu? E Nossa Senhora, eu falo com ela, aí ela fala com Jesus. Não é assim não. Isso é em relação aos médicos, isso é outra coisa. A minha comunicação com Cristo é sempre direta, entendeu? Só que eu não vou sozinho, entende? Eu não vou sozinho igual o protestante quer fazer. Eu vou junto com aquela que tem moral junto a ele, entendeu? Eu vou junto com a minha mãe do céu, entende? Porque aí a possibilidade de eu alcançar as graças de que necessita é muito maior. Não se trata, portanto, de deixar Jesus de lado e ir a Maria. Se trata de ir a Maria para junto com ela ir a Jesus Cristo, entendeu? Isto é a consagração, tá certo? Então não é uma substituição, mas realmente um reforço para que eu alcance as graças de que necessito. A escravidão é ao mesmo tempo, portanto, a Jesus como fim último e a Nossa Senhora como meio de chegar a este fim último de maneira mais perfeita. Bom. Sim. Diga. Para se consagrar, é necessário, ao consagrar, fazer realmente os 30 dias, ou só ir lá, ler o ato de consagração para consagrar? Não, é necessário fazer a preparação. Isso aqui você vai ver São Luís falando aqui no tratado, né? Primeiro você tem que ter consciência do que está fazendo. Então, ler o tratado, escutar palestras, né, a respeito, no YouTube tem, eu fiz, Padre Paulo Ricardo fez, outros fizeram também. Ler livros, saber o que está fazendo, certo? Saber o que está fazendo. Depois, você sabe o que está fazendo nas paróquias, então eu fiquei só por conta da fraternidade, da formação e das missões. Então, eu preguei 2 vezes lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois eles não deixaram eu voltar, porque eu falei contra a maçonaria, falei contra a confissão comunitária, contra a comunhão de amaziada e assim por diante. Todas as coisas que os padres lá faziam. Então, enfim, mas lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, uma senhora que havia feito a consagração já havia alguns anos. Ela tinha lido o tratado, talvez ela certamente não entendeu bem, porque o tratado ele é simples e profundo, mas deixa eu achar aqui. A de ação de graças. Deixa eu ver a página. Tem aqui nas missas, inclusive no devocionário aqui tem a missa em latim, seja a missa nova, seja a missa antiga, tá? Tem elas aqui no devocionário. Deixa eu ver aqui que eu não estou achando. Mudou as páginas, nova edição. Deixa eu ver. Paulo VI. Veja aí onde está a oração de ação de graças. Eu não estou achando. Estava antes da missa. Aqui está as orações antes da comunhão. Vocês podem pegar aqui no devocionário. 73 orações antes da... Primeira oração de preparação da missa, quando você chega na igreja. Muito bonito, viu? Muito inspiradora, vamos dizer assim, bem piedosa. Depois, as orações antes da comunhão, na página 74, antes da comunhão, tá? E as orações no ato da comunhão, página 75, tá? Vou fazer a comunhão bem feita no método de São Luís. As orações após a comunhão. Dentre as orações após a comunhão tem o santo, o ato de adoração da Fátima, né? A alma de Cristo, graças e louvores. Tem esse aqui, ó. Vocês sabem o número de partículas que se perdem, que caem no chão, por causa das comunhões na mão? Ou os padres que não usam patena. A patena, o uso dela é obrigatório, mas a maior parte dos padres não obedece isso, entendeu? Não obedece, não colocam patena, porque a patena supõe a comunhão na mão, e a maior parte não quer dar comunhão na mão, não quer dar comunhão, desculpa, a patena supõe a comunhão na boca, entendeu? E a maior parte não quer dar a comunhão na boca, entende? Quer meter a Eucaristia na mão do povo, entende? E aí muitas vezes perde-se partículas. A gente, quando vai purificar a patena, né, tem sempre muitos fragmentos, e é Jesus, cada pedacinho é Jesus inteiro, entendeu? O que acontece? Jesus muitas vezes cai no chão. E o que acontece? Tem essa oração aqui, ó. Santo anjo da minha guarda, santo anjo de minha guarda, e todos os santos anjos presentes neste santo sacrifício, recolhei todas as partículas consagradas que possam ter se perdido nesta celebração e em todas as celebrações realizadas hoje no mundo inteiro. Entendeu? Uma oração suplicando ao nosso anjo da guarda e aos anjos que estão participando daquele santo sacrifício, que recolham as partículas que porventura venham se perder, a fim de que Jesus não vá ao chão. Entendeu? Proporcionar a outras pessoas o conhecimento desta espiritualidade, porque é católica, é para todos os movimentos.
E pedir a Nossa Senhora a graça de você perseverar, tá bom? Quem aqui que ainda falta consagrar? Levanta a mão. Quem falta consagrar? Alto, pode levantar alto. Então, a maior parte, pode baixar. Quem já se consagrou? Levanta a mão. Quem consagrou? Poucos aí. Então, 30% só que consagrou, 70% ainda tem que consagrar. Então, vocês perseverem, leiam, tá bom? Estudem, façam a consagração. É um auxílio para a vossa vida espiritual, tá bom? Vou dar a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está na Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor nos acompanhe sempre. Fiquem com Deus, bom prosseguimento de encontro, e que Nossa Senhora nos ensine cada vez mais a amar Jesus e Ele a amá-la cada vez mais. Amém.